Bom dia a todas, amigos e amigos da Messe do Amor. É um prazer estar com vocês novamente nessa manhã de sábado para refletirmos um pouco juntos. O tema de hoje, o tema que eu escolhi para nós conversarmos, se chama a Lei da Igualdade. O tema me veio em razão de um livro recém-editado por um filósofo chamado Michael Sandel, professor de Harvard, chamada A Tirania do Mérito. Não é um livro espírita, mas nós vamos entender o porquê que a filosofia, a sociologia, muitas vezes não dão conta sozinhas de responder a alguns problemas da humanidade. Nesse livro, o Sandel, ele coloca o mérito, a meritocracia, como uma ilusão. Então, primeiro, para a gente entender o conceito bem rapidamente de meritocracia, seria um princípio de que uma sociedade justa, ela só seria justa quando ela desse lugar merecido às pessoas de acordo com seus talentos e suas habilidades, seus esforços. O problema é que a meritocracia, nesse conceito, ela apresenta duas questões, duas encruzilhadas que o Sandel aponta no seu livro. A primeira delas se refere à questão das pessoas, dos indivíduos não terem oportunidades iguais. Nem todos, pensando aqui no raciocínio de um filósofo, de um cientista, sem considerar alguns preceitos da doutrina espírita. Por enquanto, só relatando o pensamento do Sandel. Então, as pessoas, partindo do ponto de vista de uma vida única. As pessoas nascem em diferentes posições. Elas não partem do mesmo ponto de partida. Então, elas não têm oportunidades iguais no decorrer da sua vida. Então, falar que determinado indivíduo, pessoa, teve um êxito exclusivamente por o seu próprio esforço, seria uma falácia. Porque existem outros fatores que interferem nesse resultado, no êxito, no sucesso de uma pessoa. Não dá para nós dizermos hoje, numa sociedade desigual em que nós vivemos, que um negro tem a mesma oportunidade que um branco, que um rico, que um pobre tem a mesma oportunidade do que um rico, que estudou a vida inteira numa escola particular, que em razão de estudar numa escola particular conseguiu ingressar numa universidade pública. Então nós sabemos, isso é fato notório, de que as chances não são iguais. E aí não entrando no mérito do porquê que as chances não são iguais. Mas o Sandel diz que teria um segundo problema. Mesmo que as chances fossem iguais, a meritocracia também não daria conta de ser um critério de igualdade entre os indivíduos dentro da sociedade. Isso porque ela criaria um sistema, porque nós vivemos numa sociedade meritocrata, de vencedores e perdedores. Vejam, vamos pensar como se fosse a meritocracia, ela estimula a competição. Eu sempre gostei de jogar vôlei. E eu gostaria de me tornar uma jogadora profissional quando eu era adolescente. Então vamos imaginar que pelo critério da meritocracia, o nosso êxito depende exclusivamente do nosso esforço. Não dá para nós, e aí o Sandel vai dizer, e nesse ponto eu concordo com ele,
que não vai dar pra gente afirmar que eu e a Sheila, mesmo que eu até coloque um maior esforço, treinamento, disciplina, horas de dedicação, meu esforço pode até ser maior, mas a Sheila, que é uma grande jogadora da seleção brasileira, ela tem algumas características, algumas habilidades e algumas características físicas, como quem me conhece, em especial a altura, não só a altura, evidentemente, porque ela é uma jogadora super talentosa, mas o simples fato da nossa diferença de altura não permite que nós tenhamos o mesmo ponto de partida e tenhamos igualdade de condições, mesmo que nós nos empenhemos da mesma forma, ou até mesmo que eu coloque muito mais esforço do que ela, eu não vou conseguir ter o mesmo sucesso que ela, em razão dessas habilidades, desses dons e dessa característica física que é importante para uma jogadora de vôlei, que é a altura. Então, o Sandel vai falar que a meritocracia é uma falácia, porque por mais que nós não tivéssemos o problema das oportunidades e das chances iguais, nós não podemos esquecer de alguns diferenciais, que seriam habilidades, talentos e os dons de determinados indivíduos para determinadas coisas, e também que ele chama isso de sorte, a sorte de ter habilidades, dons e talentos específicos, e a sorte de se viver numa sociedade em que valoriza o talento, o dom que aquele indivíduo tem. O fato de eu querer ser uma jogadora de vôlei, e mesmo que eu fosse a própria Sheila, talentosa da forma que não dá o mesmo êxito, e aqui vamos pensar somente em êxito financeiro, que evidentemente aqui o êxito essa é uma pequena parte, mas é o que a sociedade considera como êxito atualmente, a nossa sociedade materialista, que seria, digamos, um êxito financeiro, um reconhecimento, até o reconhecimento da sociedade, do que o Neymar, por exemplo. Mas por quê? Porque a sociedade acaba valorizando muito mais o futebol do que o voleibol. Então o Sandel vai dizer que a sorte de se viver numa sociedade em que há essa valorização do seu talento não pode ser desprezada. Por isso que a meritocracia seria uma ilusão. Porque eu não posso dizer que o sucesso de determinada pessoa é exclusivamente por seus próprios méritos. E aí, eu quis puxar esse livro porque a filosofia do Sandel, ela vai esbarrar e ela vai parar no que ele chama de sorte. Ele não consegue explicar o que seria essa sorte, não é? O que ele denomina sorte, a doutrina espírita vai explicar de uma forma lógica e racional, dentro da lei da igualdade, que nós podemos encontrar trechos que vão elucidar as leis naturais, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, e de uma forma mais didática, e que tem um capítulo específico para isso, no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, ele vai dividir ali, de forma didática, a igualdade como vai explicar a igualdade natural, as desigualdades sociais e as desigualdades de riqueza. Para a gente explicar o que o Sandel chama de sorte, a reencarnação ela é imprescindível. Então, os conceitos, os fundamentos da doutrina espírita são imprescindíveis para a gente entender o porquê que o que muitos denominam de sorte
tem uma explicação muito lógica e irracional do que simplesmente deixar pelo critério do acaso. Seria muito injusto. E nós sabemos que o mundo, por mais que pareça que vivamos num mundo injusto, a lei da natureza é sábia. Só que nós precisamos interpretá-la de uma forma mais ampla, de uma forma com uma visão não só materialista, mas nós precisamos dos fundamentos da doutrina espírita para poder compreender melhor essas situações. É claro que a crítica do Sandel ela é muito pertinente, porque quando eu classifico uma sociedade entre vencedores e perdedores, porque eu atribuo o esforço nessa única existência, o meu esforço, a riqueza que eu tenho hoje, ela é atribuída pelo meu esforço individual nessa existência, ao classificar, então, vencedores e perdedores, eu torno os vencedores indivíduos arrogantes e que menosprezam os perdedores. Não é? E aí, o pulo do gato, a opinião, a crítica do Sandel nesse ponto é muito salutar, porque ele vai identificar que a meritocracia faz as pessoas seres mais egoístas, individualistas, menos solidárias e indivíduos menos caridosos. Então aí a gente vai encontrar um ponto em comum entre a doutrina espírita e a filosofia e o texto do Sandel. Mas eu busquei esse texto, apesar de eu não ter uma relação, um vínculo propriamente com a doutrina espírita, justamente porque ele denomina o ponto que ele não consegue explicar, ele chama de sorte. E aí é que a doutrina espírita vai, através da reencarnação, nos explicar o porquê efetivamente não se trata de sorte, as desigualdades que nós encontramos no nosso planeta Terra e em outros planetas habitáveis que nós sabemos. Deus criou os espíritos iguais, primitivos, mas todos com capacidade para desenvolver e nos tornarmos espíritos perfeitos. E deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos nos desenvolver de acordo com a nossa vontade e o nosso esforço. A questão da igualdade natural, que nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, na questão 803, que o Kardec vai dizer assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos a seus olhos são iguais. Então, via de regra, nós partimos, apesar de numa única vida nós não conseguimos ter essa visão de que todos partimos do mesmo ponto, temos igualdade de oportunidades. Quando Deus criou o espírito, nós partimos do mesmo ponto de partida. Deus criou os espíritos iguais, pela lei da natureza. Mas a sua evolução vai depender do grau de experiência de cada espírito e da sua vontade. Que aí
temos que levar em consideração o livre-arbítrio que nos foi concedido. Nós temos o livre-arbítrio para trabalhar ou não. Nós temos o livre-arbítrio para estudar ou não. Nós temos o livre-arbítrio para nos mantermos inertes ou buscarmos a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Mas não significa que aquele que hoje se encontra num nível de aperfeiçoamento maior tenha menos esforço do que aquele que se encontra num nível de aperfeiçoamento menor. Porque nós temos que levar em consideração a experiência. Aquele espírito que hoje se mostra mais evoluído pode ter tido, muito provavelmente teve, muito mais experiências, muito mais encarnações do que aquele que hoje se mostra menos desenvolvido. Então, e aí é importante a questão do julgamento, porque nós não temos conhecimento amplo para poder avaliar. E aí é uma falha justamente da meritocracia, porque a gente não consegue ter elementos suficientes para avaliar o esforço de cada um, não é? Então, a igualdade, a lei da natureza, a igualdade dos espíritos, ela vai levar em conta o seu estágio evolutivo a esses dois fatores, o seu grau de experiência e a vontade. Mas a questão das atribuições, das aptidões aos espíritos no momento da reencarnação, Kardec vai explicar também no Livro dos Espíritos o porquê que há essa diversidade, não é? Lá na questão 804 e 805. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os homens, Kardec, os espíritos vão responder. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhe dá aptidões diversas. Então essa é a questão 804. Ele continua na questão 805. A diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, não é necessariamente da natureza, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Evidentemente que alguns podem ter menos existência e serem mais evoluídos em razão do seu rápido desenvolvimento, da sua dedicação, do seu esforço, mas outros, não somente em razão do seu esforço, mas também da experiência das diversas existências. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Então, ou seja, cada um tem um tipo de aptidão para que em sociedade um possa suprir as deficiências e as necessidades dos outros. E que possamos com isso aprender a viver em sociedade e aprender que somos sujeitos interdependentes. E aí exercitar a lei da caridade. Se eu me basear simplesmente na meritocracia, eu posso estar sujeito a me tornar um indivíduo arrogante, por achar que tudo que eu tenho, tudo que eu consegui é fruto exclusivamente do meu esforço, o que nós sabemos que não é verdade. Todos os bens e aptidões foram concedidos a Deus, e em especial os bens que nós temos hoje
nós temos como a gente chama de um usufruto. Não é nosso propriamente. Não é a propriedade é um direito de uma lei, da lei jurídica, a lei dos homens. O que nós temos são bens que nos foram emprestados, a fim de que nós possamos desempenhar o nosso papel aqui na Terra. Mas não necessariamente que aquilo que nós temos seja fruto exclusivamente do nosso esforço. E é por isso que nós temos o dever, aqueles que conseguiram amealhar mais bens, um maior sucesso, um maior nível de desenvolvimento, têm o dever de auxiliar os seus irmãos que ainda estão num processo de evolução mais lento, ou que nesse momento vieram com a prova da pobreza, por exemplo, ao contrário daqueles irmãos que vieram para passar pela prova da riqueza. E aí a questão da desigualdade de riquezas e sociais, ela não é uma criação de Deus, ela é obra do homem, das nossas falhas e das nossas imperfeições. A questão 806 do Livro dos Espíritos elucida isso. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? As desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com maior frequência. Ou seja, as desigualdades sociais, então, elas existem justamente porque são frutos das nossas imperfeições. Se nós vivêssemos num mundo ditoso, não haveria desigualdade social, porque nós estaríamos num nível evolutivo maior em que não existiria mais falhas, imperfeições como egoísmo, vaidade, arrogância. Mas nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, e a riqueza e a pobreza nada mais são do que provas. A riqueza muitas vezes mais difícil do que a pobreza, na verdade mais fácil de sucumbir. E aí Kardec, na verdade o Evangelho vai nos explicar o porquê que a riqueza ela não é repartida de forma totalmente igualitária. Por que nós precisamos ainda dessa desigualdade de distribuição de riquezas? E aí nós vamos localizar a resposta lá na página 291 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Não, aquilo não quer dizer que os espíritos são criados uns mais inteligentes que o outro. A lei da natureza, todos os espíritos são criados iguais e com as mesmas oportunidades de desenvolvimento, mas que cada um está num estágio evolutivo diferente. E por isso, alguns desenvolveram mais o seu nível de inteligência do que outros. E tem mais experiência também e prudência na hora de administrar os bens materiais que lhes estão sendo emprestados. E aí continua. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o
com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que admitido desse ela cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, o Evangelho nos mostra que, se nós pegarmos todas as riquezas do mundo e dividíssemos de forma igualitária, não haveria recurso suficiente para que houvessem as grandes descobertas científicas, os grandes trabalhos da humanidade. Nós podemos ver um exemplo claro hoje, que é a vacina que foi desenvolvida em tempo recorde do coronavírus, da Covid-19, que nós sabemos que vai muito dinheiro em pesquisa até se chegar a um resultado satisfatório. Então, nós não teríamos a riqueza repartida, não seria possível desenvolver esses grandes projetos. Evidentemente que isso ocorre, retomando a questão do Livro dos Espíritos, não por uma vontade simplesmente divina, mas em razão da lei da causa e efeito, da necessidade das nossas imperfeições que ainda não estamos preparados para viver numa sociedade totalmente igualitária, porque estamos em níveis evolutivos diferentes. Isso não nos dá o direito, aqueles que estão num nível evolutivo mais desenvolvido, possuem muito mais responsabilidade em relação àqueles que estão num nível evolutivo, num estágio mais inicial. Aqueles que vivenciam a prova da riqueza possuem muito mais responsabilidade em relação àqueles que vivenciam a prova da pobreza. Por isso, a sua chance maior de sucumbir, porque ele precisa trabalhar com as suas imperfeições como orgulho, vaidade, avareza, porque ele tem um dever de caridade, de solidariedade com o próximo e com toda a humanidade. Então, não adiantaria que um indivíduo amealhasse riqueza no decorrer da vida com o objetivo de patrocinar grandes projetos e, na verdade, ele não o fizesse, apenas mantivesse todos os seus bens simplesmente para ter ali a sensação de aumentar os números do seu patrimônio e não simplesmente investisse, produzisse com aqueles bens, gerasse riqueza, gerasse progresso para a humanidade, gerasse trabalho. Ele não estaria enfrentando de forma adequada a prova da riqueza, simplesmente mantendo o patrimônio da forma como recebeu, né? E não utilizando esse patrimônio para o bem da humanidade e do próximo. Por esse motivo, em virtude justamente dessa desigualdade de níveis evolutivos que nós vivenciamos desigualdades sociais, desigualdade de oportunidades e desigualdades patrimoniais. Evidentemente que, apesar de nós termos a sensação que nós estamos evoluindo, nós podemos observar que o direito à igualdade, ele vem numa ascensão durante a história da humanidade. Num primeiro momento, a humanidade, os privilégios eram reconhecidamente aceitos e considerados naturais. A nobreza, o clero, eles eram considerados superiores aos plebeus na época de Roma, aos servos na época do feudalismo. Então, naquela época, se admitia seres superiores a outros seres humanos. Com a evolução da história e o desenvolvimento da humanidade,
essa situação de privilégio ela ficou intolerável, justamente pelo reconhecimento à lei natural da igualdade entre os seres humanos. E o próximo passo, e o passo seguinte foi justamente que o sistema legal, jurídico, o Estado em si protegesse essa igualdade, pelo menos perante a lei. Então, se no momento o privilégio era aceito como algo natural, em que existiam pessoas que reconhecidamente pela sociedade eram superiores a outra, com o passar, com a evolução da humanidade, verificou-se que ao menos deveria ser protegido o direito de igualdade perante a lei. Hoje o nosso desafio é maior, é garantir a igualdade material, a igualdade de condições, ou seja, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso justamente para poder trazer um equilíbrio e, ao menos nessa nossa existência atual, garantir uma existência digna aos nossos irmãos, fazer a nossa parte, sendo solidários, caridosos com aqueles que possuem menos condições que nós, conseguir que eles estabeleçam tratar de forma desigual os desiguais, é justamente trazer um equilíbrio de oportunidade para todos se desenvolverem. Não simplesmente aquela igualdade perante a lei, que é simplesmente o que a gente chama de uma igualdade formal, que não vai buscar a igualdade material de condições, de oportunidade, de desenvolvimento. Simplesmente a igualdade formal, ela não tolera uma desigualdade no campo jurídico, mas fecha os olhos para a desigualdade existente na vida real, na vida material das pessoas, não importando se elas têm alimento, se elas têm moradia, se elas têm educação, saúde, e é justamente essa igualdade material que nós, como seres, como espíritas, precisamos cada vez mais desenvolver esse nosso espírito de caridade, de solidariedade, e que a nossa evolução individual possa servir de exemplo para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós estamos vivendo num mundo de muita intolerância, em que a situação, a imposição do mérito na nossa sociedade, ela é interpretada de uma forma muito equivocada, justamente por dar uma falsa ilusão de que o êxito, uma melhor condição de vida, depende exclusivamente do esforço individual de cada um, sem que dependa de nenhum outro fator. O que nós espíritas sabemos que é uma inverdade. Então, cabe a nós auxiliarmos os nossos irmãos, abrirmos o nosso olhar. Eu brinco com os meus colegas, os meus amigos, as pessoas que não são espíritas, mas que se interessam pela doutrina, que nós acreditarmos numa única existência ou numa pluralidade de existência é como nós queremos avaliar um quadro, uma tela. Ao avaliar uma única existência, nós olhamos a tela muito próximo. E aí nosso campo de visão vai ser restrito. Analisando a pluralidade de existência, é como se nós afastássemos, dessemos alguns passos para trás, e aí nós ampliamos o nosso campo de visão e podemos ver a tela toda. O nosso olhar passa a ser diferente. Então, essa é uma das nossas
funções aqui na Terra, nessa existência e nas demais, que nós possamos nos melhorar e com isso melhorar o nosso entorno, que nós possamos ser instrumentos não de desunião, de discórdia, de intolerância, mas que nós possamos, com a nossa energia, com a nossa vibração, com o nosso pensamento, influenciar de forma positiva todos aqueles que estão ao nosso redor, porque nós estamos precisando muito nessa época de tanta dor e sofrimento, né? Esse olhar de caridade, de solidariedade para com o próximo, né? E evidentemente que essa fala sobre a meritocracia, ela não é um desmerecimento ao esforço, pelo contrário, a doutrina espírita justamente objetiva, explica que a nossa evolução depende exclusivamente de nós. O problema é nós limitarmos o nosso campo de visão a essa única existência. Esse é o nosso grande erro. E olharmos e julgarmos o nosso irmão por essa única existência. Na verdade, não nos cabe julgar, nos cabe simplesmente auxiliá-lo, ajudá-lo, apoiá-lo, consolá-lo, fazermos o nosso melhor em relação a ele. E não avaliarmos se ele está certo, se ele está errado, se ele se esforçou menos ou se esforçou mais. Evidentemente que o mérito é uma questão importante, mas nós não podemos utilizá-lo como critério único e exclusivo na nossa sociedade. Justamente nós espíritas temos essa visão de que as condições que nós estamos hoje não necessariamente refletem aquilo que nós somos e o nosso esforço individual nessa única existência, mas em todas as nossas existências. E muitos irmãos estão aqui, estão em condições de sofrimento, muitas vezes não porque eles necessitam passar por aquilo, mas porque eles estão sendo tão caridosos a ponto de se sacrificar para auxiliar outros irmãos. Então, esse é o recado que eu gostaria de compartilhar, essas são as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, são as minhas inquietudes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e a cada dia, lendo um pouquinho, estudando, a gente vai refletindo e melhorando o nosso entendimento. Evidentemente que tem muitas coisas ainda que preciso aprender, que preciso refletir, mas essa questão realmente da igualdade é uma questão que realmente acho que instiga a muitos e que nós precisamos discutir, compartilhar ideias e para cada vez nos melhorarmos e sermos mais tolerantes e solidários com os nossos irmãos. Um bom sábado a todos, que Deus ilumine a todos e tenham uma ótima semana. Um grande abraço.